pessoal, a gente está aqui para falar sobre famílias. Mas não se preocupem, não é a sua família, não é a minha família, não é a família do vizinho. São as famílias dos instrumentos musicais. E para isso a gente vai contar com a colaboração de um pessoal muito talentoso e que conhece profundamente o assunto. São os músicos da Orquestra Jovem Tom Jobim. Vai guiar vocês por essa viagem pelo mundo dos instrumentos musicais são os dois maestros da orquestra, o fenomenal Tiago Costa e o espetacular Nelson Aires. O instrumento mais antigo já encontrado pelos arqueólogos é uma flauta de aproximadamente 40 mil anos. Você deve imaginar que dessa época até os dias de hoje foi inventada uma infinidade de novos instrumentos musicais. Na verdade, qualquer objeto que produza som pode ser usado para fazer música. Hoje nós só vamos falar dos instrumentos mais conhecidos, aqueles usados nas orquestras, nas bandas e nas músicas que a gente ouve. Esses instrumentos podem ser divididos em 4 famílias: madeiras, metais, cordas e percussões. Então, é tudo muito simples, né? Instrumentos feitos de madeira são da família das madeiras, instrumentos de metal são da família dos metais e assim por diante, certo? Mas não é tão fácil assim. Vejam esse instrumento, por exemplo. É um instrumento todo feito de metal, mas que é da família das madeiras. E esse aqui? Então, é um instrumento construído todo de madeira, mas que é da família da percussão. Então, vamos começar a desembaraçar esse rosco com a família das madeiras. Lembra da flauta de 40 mil anos de idade que eu falei? Então, era uma coisa muito rústica. Era um tubo de madeira oca, como um bambu, com vários furos. Mesmo princípio deste instrumento aqui, uma flauta doce. Conforme a gente vai abrindo os furos, é como se mudasse o comprimento do tubo e vai mudando o som. Mesmo com um instrumento tão simples assim, dá para fazer muita coisa. Durante milhares de anos, em vários lugares do planeta, foram surgindo instrumentos nos mais variados formatos, mas sempre com o mesmo princípio: tubo de madeira oca com furos. Então, qualquer instrumento que siga este princípio é considerado da família das madeiras, por causa de sua origem, mesmo que ele seja feito de metal e tenha inúmeras chaves para ajudar a manipular esses furos. O que muda entre os vários instrumentos da família das madeiras é o jeito de produzir o som. A flauta é seguramente o instrumento mais conhecido da família e para tirar o som da flauta tem um macete no jeito de soprar. Para tocar é preciso que você faça um biquinho assim.
flauta, todo mundo reconhece, né? Mas dentro de cada família existem as subfamílias de instrumentos do mesmo tipo, mas com tamanhos e sonoridades diferentes. No caso da subfamília das flautas transversas, essas que tocam de lado, existem 4 tipos diferentes. Vejam só. Esse daqui é o flautim, também conhecido como piccolo, que é o nome dele em italiano. Ele é um instrumento de sopro que tem um som mais agudo que existe. E aqui temos a família das flautas juntas. O piccolo, o flautim, a flauta em dó, flauta soprano, a flauta contralto, flauta em sol e a flauta baixo. A flauta baixo é uma flauta uma oitava abaixo da flauta em dó. Na verdade, elas seriam 2 flautas dessa. Olha só, vê se não dá certinho. Uma até aqui e eu pego outra aqui, eu faço a volta e venho até aqui. É por isso que ela tem essa curvatura, porque senão eu nunca ia conseguir alcançar as chaves. Isso faz com que a gente faça o tubo 2 vezes o tamanho dessa e ela consiga chegar já no grave. Outro instrumento bem conhecido da família das madeiras é o clarinete. O clarinete é um instrumento que pode ser bem brilhante, mas na região grave tem uma sonoridade bem cheia e melodiosa. O jeito de produzir som no clarinete é completamente diferente da flauta. Para criar aquela vibração que se transforma em som, usa-se uma palheta feita de um tipo especial de bambu. Tem a boquilha com a palheta. Fora do instrumento, isso aqui produz um som totalmente diferente, talvez um pouco engraçado. Assim como nas flautas, existe uma subfamília dos clarinetes. Com vocês, então, o vovô dos clarinetes. Esse é o clarinete baixo, também conhecido como clarone. E apesar dessas curvas que ele tem, que deixam ele parecido com um saxofone, ele é basicamente um clarinete com mais ou menos o dobro do tamanho, que é utilizado mais na região grave, e ele é bem mais grave do que o clarinete. E agora vem aí um instrumento que pouca gente conhece. Ele é mais usado em música clássica, principalmente nas orquestras sinfônicas. É o oboe, ou oboé. Visto de longe, ele até parece um pouco com o clarinete, mas o som é muito mais penetrante. Isso por causa da tal palheta dupla. O oboé é um instrumento muito antigo e está presente desde a primeira formação da orquestra. E diferente do saxofone ou do clarinete, o oboé não possui boquilha. Ele possui apenas uma palheta dupla que é responsável por produzir o som. A palheta é confeccionada pelo próprio oboísta e, assim como a do fagote, são 2 lâminas sobrepostas, uma sobre a outra, que ao vibrarem produzem o som. Um outro instrumento que não pode faltar numa orquestra sinfônica é o fagote. É também um instrumento de palheta dupla e é o maior e o mais grave instrumento da família das madeiras. E finalmente, a gente chega naquele instrumento que é sempre feito de metal, mas que é da família das madeiras, um instrumento que não tem vez praticamente na música clássica, mas é muito popular na música popular, o saxofone. Na orquestra Tom Jobim, nós temos a família inteira dos saxofones. O sax soprano, sax alto, sax tenor e o saxofone barítono. Esse aqui é o sax soprano. Por ele ser reto e não ter aquela curva que os outros saxofones têm, muita gente confunde ele com o clarinete, que é esse daqui.
mas eles são bem diferentes, né? O sax soprano, ele é sempre feito de metal. Este é o sax alto. Temos essa curva característica aqui no pescoço e essa outra aqui embaixo, onde chamamos de campana. O sax tenor é maior, tem um som mais grave e essa curva aqui de cima é mais acentuada. Bom, esse é o sax barítono, ele tem um som ainda mais grave, ele é o maior de todos e o mais pesado, né? Ele é tão grande que ele precisa dessa curva aqui em cima, tá vendo? Um grupo de instrumentos da mesma família é chamado de naipe, como num naipe de baralho. Veja como soa um naipe de saxofones formado por um sax soprano, um alto, 2 tenores e um barítono. A gente falou dos principais instrumentos da família das madeiras. Ô Nelson, faltou o corno inglês. O contrafagote. O oboé da more. E a requinta? A ocarina. O sarrusofone. Puxa, lembraram até do sarrusofone, instrumento que eu nunca vi ao vivo na minha vida. Mas vamos deixar as madeiras para lá e vamos visitar uma outra família de instrumentos musicais. A família dos metais. A essência da família dos metais é a seguinte: é um tubo, geralmente enrolado, para não ficar muito longo. De um lado ele se abre nisso aqui que a gente chama de campana, e do outro lado vai o bocal, que é onde o músico assopra. A diferença com as madeiras é a seguinte: na família das madeiras, para cada nota musical corresponde uma combinação de dedos que abre ou fecha furos. Então tem uma combinação diferente para cada nota. Nos metais, numa mesma posição, só mudando a pressão do bocal, o músico consegue produzir várias notas. Esse aqui é o trombone. Como vocês viram, é possível tocar uma série de notas com ele todo fechado, ou seja, na primeira posição. Se a gente desse uns 4 dedinhos mais ou menos na segunda posição, é possível tocar a mesma série de notas, só que um pouquinho mais grave, dessa forma. E ao deslizar a vara do trombone mais ou menos de 4 em 4 dedos, eu tenho 7 posições. Misturando essas 7 posições com uma série de notas e mudando a pressão do sopro, eu posso tocar qualquer melodia. Por causa dessa possibilidade do movimento da vara do trombone, ele é o único instrumento de sopro que produz esse efeito de escorregar entre uma nota e outra, que é o efeito que a gente chama de glissando, que é esse efeito aqui. Os outros instrumentos da família dos metais têm um outro sistema para mudar o tamanho do tubo. É uma tecnologia que foi se desenvolvendo nos últimos 200 anos. E funciona assim: quando se aperta essa válvula aqui, abre esse pedaço de tubo. Quando se aperta essa outra, abre esse outro pedaço um pouco maior. E quando se aperta essa aqui, abre esse terceiro pedaço, que é bem maior. Então, combinando essas 3 válvulas ou pistões, a gente vai ter aquelas 7 posições do trombone. O
instrumento mais agudo da família dos metais é o trompete, que às vezes também é chamado de pistão. E é inacreditável o que esse instrumento consegue fazer com apenas 3 válvulas e muito estudo. Os músicos e os compositores sempre se preocuparam em criar novas sonoridades. Para os trompetes e trombones, foram inventados diversos tipos de surdina, que dão um colorido completamente diferente aos instrumentos. Esta aqui a gente chama de cup, que do inglês significa caneca. Ela deixa um som um pouco mais aveludado e escuro. E essa daqui é a surdina plunger, igualzinha a um desentupidor de pia, só que adaptada para os instrumentos de metais. Essa daqui se chama wah-wah. Bom, eu vou deixar você descobrir o porquê. Existe um outro instrumento que pouca gente conhece, que é uma espécie de primo do trompete. Bom, esse daqui é o flugelhorn. Como vocês podem ver, é um pouco mais encorpado e arredondado do que o trompete. E ele vai muito bem em trechos mais graves e melodiosos. Tudo indica que a origem dos instrumentos da família dos metais, lá na antiguidade, era um chifre de boi ou de algum outro animal que os antigos usavam para fazer comunicação à distância. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a tradição do berrante, aquele instrumento que os vaqueiros usavam, e alguns ainda usam para conduzir as boiadas. E vejam só o que acontece quando músicos se encontram no mercado, numa loja que vende berrante. A cerimônia de Ano Novo judaica também é associada ao shofar, que também é feito com um chifre. São instrumentos muito rústicos, que não foram criados especialmente para a música. Era uma forma de comunicação à distância. Quando a humanidade começou a aprender a trabalhar em metal, apareceu a trompa de caça, que nada mais era do que um tubo enrolado que produzia um som muito potente. Com o passar dos séculos, essa trompa primitiva foi tomando a forma que tem nos dias de hoje, um dos instrumentos mais bonitos da orquestra. Se fosse desenrolado, o tubo da trompa teria uns 6 metros de comprimento. E cada instrumento tem os seus macetes. Os trompistas tocam com a mão dentro da campana, o que ajuda a modelar a sonoridade. Você se lembra do fagote, aquele instrumento da família das madeiras que faz um som grave? Pois é, na família dos metais também tem um instrumento que faz um som super grave. A tuba é sempre associada a alguma coisa rítmica, mas a tuba também é capaz de tocar uma melodia de um jeito bem bonito. Esses são, então, os instrumentos mais usados da família dos metais. Existem muitos outros, é claro, mas se a gente fosse falar de todos os instrumentos, de todas as famílias, ninguém ia aguentar, né? Nem nós. Então vamos para a terceira família dos instrumentos musicais, as cordas.
família das cordas se divide em duas grandes subfamílias. As cordas friccionadas, ou de arco, que são os instrumentos de orquestra, que acabamos de ver, e as cordas dedilhadas, que praticamente dominam o universo da música popular. Vamos começar com as cordas de arco, e pelo instrumento que é praticamente um sinônimo de música clássica. Instrumentos de cordas friccionadas, com milhares de anos, foram encontrados em sítios arqueológicos na China e no Oriente Médio. Quando o Brasil foi descoberto, já havia instrumentos muito parecidos na Europa. A ideia básica é super simples, são 4 cordas esticadas sobre esse corpo oco que serve de caixa de ressonância para amplificar o nosso som. A dificuldade é a gente produzir um som bonito, além de afinar as notas, sendo que, como vocês podem ver aqui, no braço do violino a gente não tem nenhum tipo de referência. E um violino mal tocado pode ser um pesadelo. O som do violino é produzido pelo arco, que é feito geralmente com a crina de cavalo, na qual o músico passa o breu para gerar maior fricção nas cordas. E sabe qual é a madeira mais utilizada nos melhores arcos? Pau-brasil. O violino ganhou a importância que tem por ser muito expressivo, por ter uma extensão muito grande e por ser muito ágil. Todos os grandes compositores da música clássica dedicaram peças ao violino. Um outro instrumento importante da família das cordas é a viola. Pois é, essa é a viola caipira, um instrumento bem brasileiro que tem uma presença muito marcante na cultura do interior do Brasil. E sempre que se fala em viola, dá essa confusão entre a viola caipira e uma outra viola completamente diferente da qual eu ia falar. É uma prima do violino, indispensável nas orquestras. Esta aqui é a viola. Como vocês podem ver, ela é um pouco maior que o violino. Ela tem também um som mais grave, mais aveludado. No naipe de cordas da orquestra, ela faz a seção de meio de campo entre os violinos, que são mais agudos, e os violoncelos e contrabaixos, que são os mais graves. Os instrumentos da turma das cordas friccionadas têm todos a forma do violino. O que muda é o tamanho, como na viola. O violoncelo é um violino enorme, não dá para pôr no ombro, tem que apoiar no chão e só dá para tocar sentado. E vem aí o instrumento mais grave da família das cordas. Grandão, difícil de carregar e só dá para tocar de pé. O contrabaixo. Um efeito bastante comum nas cordas de orquestra é o pizzicato. É quando as cordas não usam arco e tocam com o dedo. O contrabaixo, na música popular,
é sempre tocado em pizzicato. Tanto o baixo elétrico quanto a guitarra elétrica foram inventados na década de 1930, quase 90 anos atrás, mas só ficaram mais populares a partir da década de 50, quando o rock and roll virou a música da moda. As cordas da guitarra elétrica são exatamente iguais às cordas do violão e as cordas do baixo elétrico são exatamente as mesmas do contrabaixo. O que muda, e muito, é o jeito de tocar. O violão é o instrumento que domina a música popular brasileira. Ele pode ser tocado fazendo uma batida, ou também um dedilhado. Já a guitarra elétrica usa uma palheta, que também é usada em outros instrumentos, como o bandolim e o cavaquinho. E a guitarra elétrica, ela foi primeiramente usada pelos guitarristas do jazz, mas foram os guitarristas do rock que desenvolveram uma linguagem muito peculiar na guitarra. Essa família de cordas é danada. Vai desde o violino de Mozart e Beethoven até a guitarra do rock, passando por vários instrumentos tipicamente brasileiros, como a viola caipira, o cavaquinho, os 7 cordas. É uma família muito grande. Ô Tiagão, não esquece do alaúde, hein? E a cítara? O ukelele. E tem o bandolim. Tem o banjo. Pô, esse pessoal não dá mole. E vamos chegando na 4ª e última família dos instrumentos musicais, os instrumentos de percussão. A família da percussão é infinita. Qualquer coisa que produza som pode ser usada para fazer música. Pode ser um gongo enorme ou uma caixinha de fósforo. Um bom percussionista vai ser sempre criativo, tanto usando instrumentos convencionais, quanto apenas dando uma passadinha na cozinha e vendo o que está disponível. A família da percussão também se divide em 2 subfamílias. A dos instrumentos que produzem som com notas definidas e a dos instrumentos que não têm uma nota definida em seu som. Entre os instrumentos de percussão com afinação definida, muitos têm o mesmo formato do teclado do piano, só que sem aquela diferença de cor entre notas brancas e notas pretas. Vejam o xilofone, por exemplo. Em grego antigo, xilo quer dizer madeira e fono quer dizer som. E a gente percebe claramente no xilofone um som de madeira. A marimba foi trazida para as Américas pelos escravos bantus de Angola e aos poucos ela foi se desenvolvendo até chegar no formato que ela tem hoje. É também feita de madeira, só que é bem maior que o xilofone, é o maior instrumento de uma orquestra sinfônica. E, como as lâminas de madeira são também maiores, ela tem um som mais aveludado, mais redondo. A família da percussão também tem instrumentos de teclado feito de metal. O mais conhecido deles é o vibrafone. Assim como o piano, ele tem um pedal que o vibrafonista ou usa para prolongar o som das notas ou para abafá-las. Comparado com o xilofone ou a marimba, é um instrumento menos percussivo e mais melodioso.
Em alemão, Glocken quer dizer sino e Spiel quer dizer som. E a gente tem um instrumento que mantém o nome alemão de Glockenspiel. É um teclado de metal bem menor que o vibrafone. O som dele é bastante agudo e é frequentemente associado à música infantil. Quem vai assistir a um concerto de orquestra sinfônica sempre repara nos grandes tambores que parecem uns caldeirões que ficam lá no fundo do palco. São os tímpanos. Ao contrário dos tambores que têm um som indefinido, os tímpanos tocam notas musicais bem definidas. Esses foram alguns instrumentos de percussão com afinação definida, instrumentos que produzem notas musicais. Mas é claro que existe uma infinidade de instrumentos de percussão de som não definido. A gente até já falou que qualquer objeto que produza ruído pode ser usado percussivamente. Mas existem também aqueles instrumentos mais convencionais, usados em orquestras sinfônicas, bandas, fanfarras, escolas de samba. São instrumentos como o bumbo, a caixa, o surdo, os pratos. E quando se junta tudo isso, veja só o que acontece. A bateria surgiu há pouco mais de um século, com os primeiros grupos de jazz, e, desde então, é o principal instrumento de ritmo de praticamente todos os gêneros da música popular. Então, o pessoal da Orquestra Tom Jobim mostrou para vocês as 4 grandes famílias dos instrumentos musicais. As madeiras, os metais, as cordas e a percussão. E tem também vários instrumentos que não pertencem a nenhuma família definida. A sanfona, tem o piano, a gaita de boca, os teclados eletrônicos. E não acaba nunca mais. Tem instrumento que desapareceu ao longo da história. E, a todo momento, novos instrumentos estão sendo criados. É como a sua história, ou história da sua família. Não se sabe como começou, nem se sabe como vai acabar.